Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Amém? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me coloco, Senhor, uma vez mais diante de Ti, Pai. E te peço a Deus amado que nesta noite, uma vez mais, o Senhor venha usar-me como instrumento, como canal de bênção nas Tuas mãos. E que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela venha falar aos nossos corações. Eu quero neste momento, a Deus, uma vez mais, Te agradecer humildemente, Senhor Jesus, por poder estar falando a Tua palavra, Pai. Eu oro e agradeço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. A palavra ela nos mostra que Deus ele estava reunido com os seus filhos. E ele nos mostra que enquanto ele se reunia com seus filhos, Satanás veio e se apresentou também ali. Isso nos deixa claro que Satanás, ele entra na igreja, ele entra onde está tendo um trabalho evangelístico. Ele entra sim, mas ele não entra com o intuito de arrepender-se, de aprender, mas ele entra especificamente com a finalidade de te acusar, de nos acusar. E o Senhor perguntou para ele de onde que ele estava vindo. E ele disse para o Senhor que ele estava vindo de rodear a terra e passear por ela. Então, nós temos esta certeza que Satanás ele passeia pela terra, ele passeia entre o povo de Deus. Ele passeia e nós muitas vezes não percebemos. Mas nós estamos sendo observados por Ele, estamos sendo analisado aquilo que estamos fazendo para que Ele possa ter algo para nos acusar diante de Deus. Para se apresentar ali e nos acusar e mostrar o que nós estamos fazendo. E o Senhor disse para ele: já que você estava passeando pela terra, rodeando pela terra, você observou o meu servo Jó? O Senhor pergunta para ele: você observou o meu servo? Porque não há homem igual a ele aqui na terra. Um homem que ele se desvia do mal, ele é sincero, ele é reto, ele é temente a mim. E Satanás diz: é muito fácil ele ser fiel a ti, ele ser temente a ti.
ele ser íntegro, porque tudo que ele toca o Senhor abençoa, tudo que ele faz o Senhor faz prosperar. Em tudo o Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado. Quer dizer, ele não está servindo o Senhor inutilmente. Ele não está servindo o Senhor em vão. Ele está servindo porque é cômodo para ele, porque tudo que ele quer, o Senhor dá. Mas Deus, ele conhece os nossos corações. Ele sabe aonde está a fidelidade de cada servo, de cada serva. O Senhor, ele cuida de todas as coisas para nós. E Satanás disse para ele, é claro, toca, tira o que o Senhor tem dado. E eu quero ver aonde vai esta fidelidade, vamos ver até onde ele vai ser fiel a ti. Vamos ver até onde ele vai continuar declarando que ele é fiel. O Senhor disse, então tá bom, vai lá, toca em tudo que ele tem. Só não toca na alma dele, não toca no corpo dele, não toca nele. Você pode tocar em tudo que ele tiver. Mas irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que Jó, ele era um homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus, e estas palavras são do próprio Deus. Não foram palavras faladas por o homem. Não somos nós que falamos, não foi ninguém daquela época que disse, mas foi o próprio Deus. Então imagine vocês, se Deus não estava satisfeito com a atitude daquele servo. Agora, como podemos ser fiéis a Deus? O que é ser fiel? Poderia simplesmente falar sobre Jesus como o maior exemplo de fidelidade da Bíblia. Mas vocês que estão presentes neste culto, vocês que estão online, vocês poderiam dizer, mas pastor, aí é fácil, porque Ele é Deus. Ele não poderia agir de outra forma a não ser sendo fiel a Ele. Então, para isso, eu fui buscar lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 1 e 2, onde nos mostra que Deus, ele chamou Abraão dizendo para ele, sai da tua terra, vai para uma terra desconhecida, com a promessa que Deus faria dele ali uma grande nação. Abraão, ele poderia ter questionado, ele poderia ter falado, mas por que eu vou sair de perto da minha família? Por que eu vou deixar a segurança da casa do meu pai para ir para um lugar que eu nem sei aonde é? O Senhor ainda vai me mostrar, eu não sei o que eu vou encontrar lá, eu não sei o que é que tem lá. Mas não, Abraão, ele não pensou dessa forma. Abraão simplesmente, ele obedeceu. E Deus estava com estas palavras naquele momento, provando a obediência e a fidelidade de Abraão. Deus, hoje, não é diferente. Ele continua provando as pessoas como ele provou Abraão. Ele nos prova, ele nos manda fazer coisas que nós não entendemos, coisas que muitas vezes nós achamos que é da nossa cabeça, mas é o Senhor quem está nos provando, é o Senhor quem está mandando. E muitos de nós não estão dispostos a obedecer às ordens de Deus. Deus diz, vai, faz. E ele diz, não é para mim isso aí não, isso é para o outro. Não, Deus não está falando comigo, está falando com o irmão do meu lado.
mas Deus está falando com você. E assim, irmãos, muitos hoje não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus, e basta para nós confirmarmos, é só olharmos para o mundo nos dias de hoje. Como está as coisas hoje? As pessoas não estão preocupadas umas com as outras. Hoje pode correr solto a corrupção, o tráfico de drogas, de pessoas, de órgãos. Hoje pode-se tudo, porque as pessoas não têm o temor de Deus. As pessoas estão hoje vivendo como se só existisse esta vida. As pessoas não estão entendendo, não estão querendo ouvir a voz de Deus. E a fidelidade a Deus está cada vez mais distante, mais longe das pessoas. E quantas pessoas hoje não estão sofrendo pela falta de fé em Deus, porque elas não acreditam que Deus existe, elas não acreditam que Deus pode mudar o cativeiro delas. Elas não acreditam que Deus pode mudar a situação em que elas se encontram. Mas vamos olhar para a situação de Jó aqui. Jó, ele era um homem que ele era muito rico. A Bíblia chega a narrar até os bens que ele tinha. A Bíblia mostra, irmãos, que ele tinha muitos empregados. Ele tinha uma saúde invejável. Mas de repente vem o acusador. Ele vem e diz para o Senhor: toca no que ele tem. O Senhor diz: pode tocar. E Satanás imediatamente, ele sai da presença de Deus, e ele já sai todo cheio, porque ele já sabia o que ele iria fazer. E Satanás, ele sabe o que fazer para te tirar da presença de Deus. Ele sabe o que fazer para te roubar a sua paz, para te roubar a sua alegria, para tirar o prazer de você estar na presença de Deus, para te tirar a alegria de vir à igreja. Muitas vezes você está na sua casa, você tem vontade de entrar no seu quarto, dobrar os joelhos e falar com Deus. Mas de repente você se lembra que você tem algo que fazer e que não pode ser depois, tem que ser naquele momento. E aí você dá prioridade para aquilo. E quando você volta, já passou, você já não vai mais entrar no seu quarto para orar. Já não vai ser mais a mesma coisa. Por quê? Porque Satanás, ele sabia que ele tirasse você da presença do Senhor naquele momento, depois você não iria voltar. E Jó, irmãos, ele tinha tudo para ser, naquele momento, liberto daquele mal, mas o Senhor, ele conhece o coração de Jó. Ele sabia que o coração de Jó não estava naqueles bens materiais. O coração de Jó não estava nas riquezas que Deus estava lhe dando. E Deus estava proporcionando tudo aquilo para ele, porque ele era fiel, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem que temia a Deus, e Deus o abençoava, porque Deus estava ali junto dele. E quando nós andamos com Deus, quando nós nos entregamos para Ele, tudo aquilo que nós pensamos, o Senhor realiza. Tudo aquilo que nós
pedimos, o Senhor faz. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos entrega. E Jó, irmãos, foi tocado por Satanás. Satanás tirou todos os seus bens, todos os seus animais, todos os seus filhos. Satanás destruiu tudo o que ele tinha. E ainda assim, Jó se manteve fiel. Jó se manteve fiel a Deus, mesmo perdendo tudo que ele tinha. E Jó, ele tinha a certeza, irmãos, de que tudo aquilo que ele possuía, nada era dele, tudo era do Senhor. Ele tinha certeza de que em meio a todos aqueles problemas que sobrevieram sobre ele, ele tinha certeza de que Deus estava no controle. Por isso ele se manteve fiel. Por isso ele se manteve na presença do Senhor. Por isso ele não blasfemou de Deus. Porque ele confiava que tudo o que estava acontecendo era prova de Deus. E que Deus estava com ele. Satanás voltou uma segunda vez. E o Senhor disse: de onde você veio? E ele repetiu, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor repetiu novamente: tu viste meu servo Jó? Mesmo você me incitando contra ele sem causa, ele se manteve fiel. Mas Satanás, ele não fica contente em tirar simplesmente o seu prazer de estar na igreja, de estar na presença do Senhor. Ele não fica contente simplesmente de ver você rastejando. Ele quer você destruído. Ele quer você se humilhando diante dele. E foi isto o que ele fez. Ele disse para o Senhor: pele por pele, toca nele aí. Coloca uma enfermidade nele. E isso nos mostra, hein, que a enfermidade não vem de Deus. A enfermidade é do diabo. Ele pediu para o Senhor colocar a enfermidade em Jó, para que ficasse a culpa sobre o Senhor. Mas Deus, onisciente, sabedor, conhecedor de todas as coisas, ele disse para Satanás: vai e toca então. Mas na alma dele não. Aí, irmãos, Satanás tocou nele e colocou enfermidade em Jó. E Jó pegou, segundo a palavra, pedaço de telha para se coçar, para se raspar. Ainda assim, irmãos, com todo esse sofrimento, com toda a dor que ele estava sentindo no seu corpo físico, o seu espírito estava intacto. O seu espírito estava confiante em Deus, porque ele sabia que se o Senhor o recolhesse, ele estaria na glória. Mas ele tinha a certeza de que Deus iria colocar as suas mãos sobre aquela situação. Ele pedia para que Deus cuidasse dele, para que Deus cuidasse da família dele, que nesse momento era só ele e a esposa, mas o Senhor estava cuidando. O Senhor estava cuidando, irmãos. E Jó se manteve, irmãos, íntegro, ou seja, ele se manteve honesto, reto, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos também ser assim, ser honestos conosco mesmo, com as demais pessoas, no trabalho, na escola, na rua, no comércio, onde quer que você for. O que é seu, o que não é seu, devolve, não se aposse. Nós devemos ser fiéis
E nós vemos, irmãos, através da palavra que está sendo ministrada, que a integridade é muito importante, é de grande importância para uma vida bem-sucedida. Quer ser abençoado, quer ser próspero aos olhos de Deus, quer ter um bom relacionamento com o próximo, quer ter muitos amigos, seja fiel, seja honesto, seja íntegro. Deus, Ele vai te fazer prosperar. Ele vai te abençoar onde você pisar, aonde você tocar. O Senhor vai te abençoar, Ele vai te fazer prosperar. Ele vai fazer você caminhar por caminhos de justiça. Você não vai ter falta. Você não vai precisar mendigar, você não vai precisar se humilhar para o homem. Porque Deus, Ele está ali olhando para as tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Jó, ele tinha muitos amigos. Muitos amigos. E esses amigos até vieram para consolá-lo. Esses amigos se condoeram. E se você é uma pessoa de muitos amigos, quando você precisar, Deus vai enviar essas pessoas para te socorrer, para trazer o suprimento, para trazer uma palavra de conforto, para trazer aquilo que você está precisando. A palavra diz que Jó era temente a Deus, né? Quer dizer que Jó, ele era um homem submisso, um homem que adorava a Deus a todo instante, em toda e qualquer situação. Jó adorava a Deus. Ele reconhecia a grandeza, a santidade de Deus, e ele vivia de acordo com os mandamentos, com respeito e obediência a Deus. Jó, ele perdeu todos os seus bens, é verdade. É verdade. Mas o Senhor, Ele permitiu que aqueles bens fossem tirados. Aqueles bens não foram tirados pela vontade de Satanás, mas pela permissão de Deus. Satanás, ele não vai poder tocar em nada que é seu se Deus não permitir. E se Deus permitir que algo lhe seja tirado, pode ter a certeza que Ele tem algo melhor para te entregar. Ele tem algo muito maior para você. Irmãos, a palavra nos mostra que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E o Senhor, no final, o Senhor vira o cativeiro de Jó. O Senhor vê a fidelidade dele. O Senhor vê o comprometimento dele com Deus. O Senhor viu que em meio a todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, ele não arredou o pé, ele não negou a fé dele, ele continuou crendo que no momento certo Deus iria entrar com providência na vida dele. E Deus entra, irmãos. Deus socorre, Deus atende. Ele não nos deixa desamparados. O Senhor fez o que, irmãos? O Senhor devolveu tudo aquilo que o inimigo tinha tirado. O Senhor devolveu em dobro. O Senhor é um Deus multiplicador. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. É um Deus que tem tudo aquilo que nós precisamos. E se Ele falou que Ele vai te atender, pode esperar, como foi falado
antes do louvor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele fala, Ele faz, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele cumpriu aqui na vida de seu servo Jó, mediante o comprometimento, a obediência. Nós precisamos ser obedientes a Deus, obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando e darmos crédito. O Senhor devolveu para Jó, e ele passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 500 jumentas. Não fala da quantidade de empregados, mas certamente o Senhor duplicou também a quantidade de funcionários que ele tinha, de pessoas que ele tinha ao seu serviço. E o Senhor devolveu para ele os seus filhos. O Senhor diz que deu para ele novamente 7 filhos e 3 filhas. E a palavra ainda vai além, diz que as filhas dele não tinham mulheres mais bonitas do que elas na época. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é glorioso. Nós devemos simplesmente abrir as nossas bocas durante o dia todo para glorificar o nome desse Deus. Porque Deus, irmãos, Ele está ali, Ele quer fazer de nós pessoas vitoriosas. Quando nós nos entregamos, quando nós nos colocamos diante dEle e nos prostramos em humildade, dizendo: Senhor, estamos aqui. Pode estar certo, o Senhor vai dizer para você: filho, o que você quer que eu faça por você? Como disse o pastor, presidente do nosso ministério, você crê que eu posso fazer isto por você? Você crê que Deus pode fazer para você nesta noite o que Ele fez na vida de Jó? Você crê que Ele pode virar este cativeiro, que Ele pode virar esta situação, transformar toda tristeza em alegria, todo pranto em riso? Você crê, irmão? Glorifica o nome do Senhor, amados. Glória a Deus, aleluias. Jó acabou tendo, irmãos. Se o Senhor devolveu duplicado tudo que ele tinha, ele acabou tendo 20 filhos. 10 no céu e 10 na terra, aleluias. Glória a Deus. É maravilhoso quando nós temos esta compreensão de que o nosso Deus é Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus que está olhando agora para dentro de cada um de nós. Ele está olhando lá no fundo, no íntimo do teu coração e está dizendo para você: filho, por que duvidaste? Creia, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Amém? Aplaudam o Senhor.